14º dia de guerra e a Ucrânia acusa as tropas russas de bombardearem uma maternidade. E você vai ver também. Apesar de Rússia e Ucrânia terem concordado com um cessar-fogo temporário, governador de Kharkiv afirma que civis não conseguem sair por causa dos bombardeios. O fornecimento de energia da usina nuclear de Chernobyl está paralisado. São Paulo retira a obrigatoriedade do uso de máscaras ao ar livre. Baixa vacinação contra pólio no Brasil e novos casos no mundo acendem alerta para risco de volta da doença já erradicada no país. E ainda, o impacto emocional que uma guerra pode causar. Especialistas afirmam que a saúde mental pode ficar abalada pelo resto da vida. Agora, no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h31 pelo horário de Brasília. E você confere agora as principais notícias do Brasil e do mundo. Apesar da Rússia e da Ucrânia terem concordado nesta quarta-feira com um cessar-fogo temporário para permitir que os civis conseguissem deixar o território ucraniano, há relatos de que os corredores humanitários têm funcionado parcialmente. O governador de Kharkiv anunciou que civis não conseguem sair por causa dos bombardeios. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse em seu canal no Telegram que as forças russas bombardearam uma maternidade em Mariupol. A vice-primeira-ministra ucraniana Irina Vereshchuk informou que Moscou prometeu respeitar a trégua das 9 da manhã às 9 da noite em 6 áreas que foram fortemente atingidas pelos combates. Entre elas estão regiões ao redor de Kiev, Zaporísia no sul e algumas partes do nordeste da Ucrânia. As pessoas nos arredores serão evacuadas para Kiev para escapar do bombardeio feroz das forças russas. Segundo o gabinete da presidência, na terça-feira, cerca de 60 ônibus em 2 comboios conseguiram retirar civis de Sami, 350 quilômetros a leste da capital. Mais de 5.000 pessoas foram evacuadas da cidade de 250 mil habitantes, que fica perto da fronteira russa e tem sido palco de intensos combates. O presidente Volodymyr Zelensky afirmou que centenas de pessoas foram retiradas, mas voltou a denunciar ataques contra as rotas de evacuação. Até a terça-feira, a Agência de Refugiados da ONU, Acnur, estimava em mais de 2 milhões o número total de refugiados desde o começo da invasão russa no dia 24 de fevereiro. O fornecimento de energia da usina nuclear de Chernobyl, que foi atacada e tomada por Moscou logo no primeiro dia da invasão à Ucrânia, está paralisado. O anúncio foi realizado pela operadora ucraniana Ukrenergo nesta quarta-feira, que acrescentou que os equipamentos de segurança também estão totalmente cortados. A informação foi postada na página da operadora no Facebook. A origem da pior catástrofe nuclear civil, em 1986, Chernobyl está localizada em uma zona de exclusão que inclui reatores desativados e instalações de resíduos radioativos. Horas antes, a Agência Internacional de Energia Atômica havia relatado que a transmissão remota de dados dos sistemas de monitoramento de salvaguarda instalados em Chernobyl havia parado. A agência usa o termo salvaguardas para se referir às medidas técnicas aplicadas a materiais nucleares e atividades para impedir o desenvolvimento de armas nucleares. Mais de 200 técnicos e guardas estão bloqueados no local e trabalham há 13 dias seguidos sob vigilância russa. A Agência Internacional de Energia Atômica pediu à Rússia que permita a troca de pessoal, porque o descanso e os horários regulares de trabalho são cruciais para a segurança do local. O avião da Força Aérea Brasileira, que chegou em Varsóvia, na Polônia, hoje já deixou o país. O voo chegará em Brasília amanhã com 42 brasileiros a bordo, além de 20 ucranianos, 5 argentinos e 14 crianças. Também serão trazidos 8 cachorros e 2 gatos na aeronave. A aeronave levou doações para a Ucrânia e está repatriando brasileiros e estrangeiros que fogem do conflito. No voo para a Polônia foram transportadas 11.600 toneladas de doações para a Ucrânia, entre alimentos e medicamentos. Cerca de 20 mil itens médicos para assistência às vítimas do conflito.
Com o surgimento da poliomielite em Israel e uma nova cepa registrada no Malawi, na África, especialistas afirmam que o Brasil precisa ficar atento à doença, apesar de não ter casos registrados desde 1989. Recentemente, uma menina de 3 anos foi diagnosticada com poliomielite por poliovírus selvagem no Malawi, o primeiro caso na África em 5 anos. Israel informou no dia 6 de março um novo caso em uma criança de 4 anos, ainda não imunizada, em Jerusalém. No Brasil, até 2015, a proteção contra a polio se aproximava de 100%. A Sociedade Brasileira de Imunizações afirma que desde 2014 a cobertura vacinal contra a doença está abaixo da meta de 95%. Considerando todas as doses, a cobertura vacinal era de 96,55% em 2012. Em 2021, caiu para 59,37%. Outro fator que gera preocupação nos especialistas é a disparidade entre as regiões brasileiras, com coberturas vacinais mais baixas nas regiões Norte e Nordeste, na casa dos 60%. A região Sul lidera o ranking, com mais de 76% de imunização. Contra a polio, popularmente conhecida como paralisia infantil, são aplicadas 3 doses da vacina ainda no primeiro ano de vida da criança. A primeira etapa acontece a partir dos 2 meses de vida, com mais 2 doses aos 4 e 6 meses, além do primeiro reforço entre 15 e 18 meses e do segundo reforço entre 4 e 5 anos de idade. O custo da cesta básica de alimentos aumentou em fevereiro nas 17 capitais pesquisadas pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE. Em um levantamento divulgado hoje, as maiores altas foram em Porto Alegre, Campo Grande, Goiânia e Curitiba. A cesta mais cara é a de São Paulo, que custa R$ 715,65, seguida pela de Florianópolis, Rio de Janeiro e de Porto Alegre. Aracaju tem a cesta mais barata, estimada em R$ 516,82. Entre os itens que puxaram as altas em fevereiro estão o feijão, o quilo do café e o óleo de soja. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta quarta-feira do estado do Rio com o repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice. O BRT, Sistema de Transporte Público do Rio, passou a ser administrado pela Mob Rio, empresa da Prefeitura Carioca, em fevereiro deste ano. Contudo, as condições do serviço não melhoraram. Trabalhadores, ao voltarem para casa, enfrentam as dificuldades na condução. Na noite de ontem, cerca de 80 ônibus quebraram e passageiros contaram que esperaram o transporte por muito tempo. Uma mulher grávida, revoltada com a espera de mais de 1 hora, tentou colocar fogo em um dos articulados no terminal Alvorada. Os policiais militares a conduziram para a delegacia e também apreenderam 1 galão que estaria com gasolina. E nesta quarta-feira, os problemas não cessaram. Dos 170 ônibus que saíram nos 3 corredores na manhã de hoje, 30 deles quebraram sem completar a primeira viagem, ou seja, 15% da frota. As reclamações dos passageiros são de veículos lotados, tempo de espera, ônibus sucateados e estações mal cuidadas. O nome da mulher não foi divulgado. Cerca de 500 enfermeiros e técnicos do Hospital Universitário Pedro Ernesto, em Vila Isabel, na zona norte do Rio, estão com salários atrasados há 2 meses. Eles foram contratados para montar novas equipes e oferecer mais leitos à sociedade. Contudo, o último pagamento realizado foi há 2 meses. E como eles não possuem a carteira assinada, não recebem nem vale transporte, nem vale alimentação. Daí, não conseguem ir trabalhar por falta de dinheiro. Enquanto isso, o hospital continua funcionando normalmente, mesmo com uma equipe menor. Em nota, o hospital confirmou o atraso nos pagamentos e garantiu que os salários serão colocados em dia até a próxima quinta-feira. E uma boa notícia: em São Gonçalo, policiais militares conseguiram salvar um bebê que não conseguia respirar. De acordo com a polícia, o salvamento só foi possível porque os PMs realizaram a manobra de Heimlich, uma técnica de primeiros socorros utilizada em casos de obstrução das vias respiratórias. Após o ocorrido, o recém-nascido e os pais foram levados ao Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo mesmo, para dar continuidade ao atendimento.
Que bom, né, Maria Alice? Um motivo para festejarmos. Eu fico por aqui. Com certeza, Anderson, que boa notícia. Obrigada pelas informações e até amanhã. E olha só, a partir de amanhã, ligações de telemarketing terão prefixo 0303. A repórter Maria Clara Leite tem mais informações. A partir desta quinta-feira, todas as empresas de telemarketing serão obrigadas a utilizar o prefixo 0303. Assim, as pessoas saberão quando uma ligação é de uma operadora e poderão escolher atender ou não a essa chamada. Essa mudança foi anunciada pela Anatel no final do ano passado. O consumidor também pode solicitar o bloqueio preventivo das ligações com esse novo prefixo às operadoras. Só que essa medida preocupa a Associação Brasileira de Telemarketing, que justifica que o bloqueio em massa pode levar ao desemprego do setor. Bem, para pedir o bloqueio, basta entrar no site nãomeperturbe.com.br. E se ainda assim as ligações continuarem, o consumidor pode denunciar a empresa. E você vai ver ainda nesta edição, São Paulo retira a obrigatoriedade do uso de máscaras ao ar livre. E ainda, o impacto emocional que uma guerra pode causar. Especialistas afirmam que a saúde mental pode ficar abalada pelo resto da vida. Os detalhes em instantes, até já. Estamos de volta, são 18 horas e 45 minutos pelo horário de Brasília. O governo de São Paulo anunciou o fim da obrigatoriedade de máscaras ao ar livre. Em locais fechados, no transporte público e dentro de escolas, o uso segue obrigatório. Também foi anunciada a liberação de 100% do público para os jogos de futebol e demais modalidades esportivas que serão realizadas no estado. A liberação também inclui outras modalidades esportivas praticadas ao ar livre na capital. O anúncio veio 2 meses após o governo ter divulgado uma redução na capacidade de público em jogos de futebol. A decisão foi tomada em um momento em que o estado conta com 83% da população vacinada e indicadores em queda quanto a internações em enfermarias e em UTIs. É necessária a apresentação do comprovante de vacinação no acesso aos estádios. O deputado federal Davi Soares considerou adequada a medida. Eu recebi a boa notícia que o governo do estado não está mais exigindo em locais abertos o uso de máscaras. Mais do que compreensível, pois os casos estão caindo assustadoramente, o retorno à normalidade já é uma realidade. Então venho aí cumprimentar uma decisão sensata que eu espero que seja adotada logo em todo o país. O uso das máscaras foi instituído pelo governo paulista em ambientes fechados e abertos em maio de 2020. Estudos mostraram que a chance de transmissão da doença é menor em ambientes ao ar livre, enquanto é mais alta em locais fechados e sem ventilação, mesmo quando há distanciamento social. Mas o fim da obrigação do acessório de proteção em ambientes abertos tem dividido especialistas. Em cerca de 2 anos da pandemia, a flexibilização do uso de máscaras só começou a ser planejado pelo governo em novembro do ano passado. Com os indicadores da pandemia em baixa e o alto índice de vacinação no estado, o governo chegou a anunciar a flexibilização, mas freou a decisão depois da descoberta da variante Ômicron, muito mais transmissível. A necessidade da cautela foi comprovada depois que a variante se espalhou pelo estado e pelo país a partir do fim do ano passado. A média móvel de casos chegou a atingir os piores indicadores de toda a pandemia no começo de 2022. Mas com mais de 80% da população imunizada com as 2 doses, a cepa não teve o mesmo impacto avassalador no número de mortes e internações. Rio de Janeiro, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Distrito Federal já desobrigaram parcialmente o uso de máscaras. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar operou em queda nesta quarta-feira, enquanto investidores brasileiros aguardavam mais detalhes sobre os planos do governo de adotar subsídios para impedir o aumento dos preços dos combustíveis. A moeda norte-americana caiu 0,85% e encerrou o dia cotada a R$ 5,01 na venda.
Milhões de histórias mudaram no dia 24 de fevereiro, quando o presidente russo Vladimir Putin ordenou a invasão à Ucrânia. Uma delas é de um menino ucraniano de apenas 5 anos que está lutando contra uma leucemia e teve que fugir de Kiev às pressas com a família quando a invasão russa teve início. Felizmente, eles conseguiram chegar na Irlanda para dar continuidade ao tratamento. Olha só. Se tivesse seguido o curso esperado, nesta semana o pequeno Leone, de 5 anos, faria um transplante de medula óssea na tentativa de curá-lo da leucemia. Mas a família precisou deixar o país às pressas, assim como mais de 2 milhões de pessoas. Felizmente, eles conseguiram chegar à casa de parentes na Irlanda. Foi um grande esforço e muitas horas para chegar a Dublin e não foi fácil. Mas quando chegamos ao aeroporto e vi meu irmão com a bandeira da Ucrânia, imediatamente senti um alívio amargo, porque vi que aqui estaremos seguros e seremos ajudados. Tudo será feito para cuidar de Leone. Não estaremos sozinhos porque aqui temos família. O deputado irlandês Michael Collins está ajudando a família nos esforços para tratar Leone na Irlanda, com o apoio da população local que se comoveu com a situação do garoto. Uma arrecadação de fundos online permitiu à família juntar mais de 65 mil euros, ou 360 mil reais. O objetivo inicial era conseguir 1.000 euros. Obrigada a todos que nos ajudam, estamos muito satisfeitos. Geralmente ficamos surpresos com o quanto todos são amigáveis e querem ajudar. Como todos são sinceros, agradáveis, sociáveis e positivos. Nos sentimos muito melhor com isso. Obrigada por seu apoio e por tudo que vocês fazem. O menino foi examinado e encaminhado para um hospital infantil de Dublin, onde a família espera que ele possa ser submetido ao transplante. O pequeno e sua família fazem parte dos cerca de 1.800 refugiados ucranianos que chegaram à Irlanda desde o começo da invasão russa. A Irlanda, que possui uma população de 5 milhões de habitantes, disse estar disposta a receber 100 mil pessoas que fugiram da Ucrânia. Todo mundo está esperando por um cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia. Mas para quem está vendo tudo de perto, o fim da guerra pode nunca chegar. O impacto emocional nas pessoas é um assunto delicado. Segundo especialistas, a saúde mental delas pode ficar abalada pelo resto da vida. Vamos acompanhar na reportagem de Kleber Werneck. O olhar é puro, infantil, o rosto angelical. Mas as lágrimas são de quem está sendo forçado a amadurecer muito cedo por causa da guerra. A história do pequeno Mark Goncharuk, de 11 anos, emocionou o mundo. Ele foi gravado quando deixava a Ucrânia junto com a mãe. E contou que o pai teve que ficar para trás, pois os homens estão proibidos de sair do país. Mark é um dos refugiados da Ucrânia, em sua maioria idosos, mulheres e crianças, que fugiram da guerra, mas talvez levem a guerra consigo para sempre. A saúde mental é uma das maiores vítimas da guerra. A experiência de vivenciar ou participar diretamente de um conflito armado pode causar traumas profundos em uma pessoa, segundo os especialistas. Um estudo feito nos Estados Unidos aponta que mais de 50% das pessoas que participaram de uma guerra sofrem com pesadelos constantes, sensação de perseguição, insônia e ansiedade. Danos que são causados pelo estresse pós-traumático e podem perdurar pelo resto da vida. O estresse pós-traumático, né, ele é definido por um momento, né, que você tem um evento qualquer, pode ser a perda de um familiar, pode ser uma deflagração de uma guerra, por exemplo, e a partir desse momento a pessoa vive dali para frente, né, como se ela tivesse super sensibilizada. Né? Ela está super sensibilizada a vários estímulos. Ou seja, se
ela lembra da guerra, por exemplo, poxa, já é motivo para ela chorar, para ela ligar para o restante da família, se ela já se sente acuada, né? Para os brasileiros que estavam na Ucrânia foi ainda mais difícil lidar com a situação, por não terem preparo e experiência em conflitos. Ao contrário dos ucranianos, que aprendem desde cedo como reagir a um ataque inimigo. A Kedma presenciou alguns bombardeios de perto. Ela é jogadora de futebol e morava em uma cidade próxima a Kiev. No Brasil não tem isso. Então eu não tive uma preparação igual as pessoas daqui têm, que eles ensinam na escola como reagir a uma invasão. E para mim eu não tive esse preparo, eu nunca esperei passar por isso. É uma coisa totalmente fora da nossa realidade, né? Aqui a gente não tem tsunami, não tem catástrofes naturais. Lá eles já vivem essa questão da independência, né? Essa questão da guerra, essa questão de conflito, né? Em si, há muito tempo. Desde o início do conflito, mais de 2 milhões de refugiados deixaram a Ucrânia, segundo dados oficiais da ONU. E os especialistas afirmam que essas pessoas têm mais chances de desenvolver traumas futuros do que os combatentes que estão na linha de frente. Isso porque os soldados estão focados em cumprir uma missão e, por isso, têm menos tempo para avaliar as perdas e prejuízos causados pela guerra. Como se fosse uma autossuficiência mental, né? O cara tá ali, por mais que ele esteja com frio, esteja na pior, esteja com medo, a família dele não sabe onde ele tá, mas ele tá lutando pelo país dele. Então, a longo prazo, né, esse paciente vai ter um risco de trauma um pouco menor, né, historicamente falando. Né? Um abalo psicológico que podia ser visto na brasileira Liara ao chegar no aeroporto internacional de Guarulhos, em São Paulo. Junto com o filho, o marido, o jogador Maicon, e um grupo de brasileiros, ela ficou em um bunker dentro de um hotel por vários dias, até conseguir deixar a Ucrânia. É difícil falar como será os nossos próximos dias, como será daqui para frente, se a gente voltará ou não. O momento agora é de poder curtir o meu pai, a minha mãe, cuidar da minha mente, que está muito cansada, muito fragilizada. E nem os especialistas sabem dizer qual pode ser o tamanho do trauma causado pela guerra. Afinal, como esquecer momentos como esse, que foi gravado por um jornalista turco? Convocado para lutar na guerra, um pai se despede da filha. Os dois choram compulsivamente. Era de fato um adeus, pois a única certeza deles naquele momento é que nunca mais seriam os mesmos. E vamos encerrar essa edição com o desejo de que tudo isso acabe logo, é muito triste. E o Jornal das 18h30 fica por aqui, você acompanha outras informações durante a nossa programação. E se quiser rever as reportagens dessa edição, é só acompanhar o canal Hit Notícias no YouTube. Obrigada pela sua companhia, uma boa noite para você e até amanhã.